Ação. Ação. Rigor. Independência. Sindicato dos Jornalistas. No dia 19. Dia 19. Vota bem. Vota B. 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 Muito bem, por falar nisso, se calhar começávamos já, depois quem chegar vai apanhando em andamento. Ou melhor. Nós marcamos este encontro, que as nossas eleições são já na quarta-feira e queríamos muito ouvir todos os nossos camaradas, queríamos dizer algumas coisas. Eu não posso deixar de vos dizer que queremos falar muito do que foi feito nos últimos anos, porque, como todos já sabemos, isto é uma lista de continuidade, mas queríamos, sobretudo, olhar para o muito que temos para fazer nos próximos anos e, como sabemos, vai ser muito exigente, vai exigir muita energia. E eu, se calhar, começava por um tema que nos é muito caro, porque estamos está a ser desenvolvido um estudo sobre a aplicação do Estatuto de Desgaste Rápido à profissão de jornalista. Está a ser feito de uma forma científica para que nós possamos, e porque criámos algumas pontes nos últimos anos, possamos pressionar, e este pressionar no sentido de mostrar a evidência que é de facto uma profissão de desgaste rápido no Parlamento para que seja aprovada, não sendo propriamente uma tarefa fácil. Acreditamos que temos margem para o fazer, não será um ano, dois, que é um processo que é ainda longo, mas achamos que podemos lá chegar. E provavelmente eu se calhar agora passava-vos a palavra até para verem as vossas expectativas e começando por aqui, começando por este tema, depois iremos a outros lados, mas se calhar eu até passava à Sofia, porque ela tem acompanhado muitas das reuniões e acho que esta pode ser uma via muito interessante para nós falarmos aqui um bocadinho, não é? Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde. Esta questão do desgaste rápido não é uma questão que o Sindicato de Jornalistas já tentou no passado. E nós, quando quisemos recuperá-la, porque achamos que é uma reivindicação justa e que tem, sobretudo, se quiserem, tem tido algum destaque, ou maior destaque, porque há uma maior organização também entre os repórteres de imagem e os fotojornalistas nesse sentido. Quando fomos procurar o processo anterior, apercebemos-nos que ele tinha sido feito como uma reivindicação meramente política, que não é pouco, de política sindical, portanto, junto dos partidos políticos, junto do governo, que se tinha levantado a questão. E o que nos pareceu, até porque há uma equipa académica de investigação científica que tem feito estudos de desgaste rápido vários, os estivadores, os pilotos, os enfermeiros, Waldborg, sim. Todas essas profissões fizeram desgastes exatamente para sustentarem a reivindicação, fizeram desgastes, estudos sobre a questão do desgaste rápido. E entendemos que podia ser um caminho mais sustentável, se quiserem, porque essa primeira reivindicação que nós temos indicação, que foi ainda durante a direção da Diana Andringa, é uma reivindicação que depois caiu por terra, porque, como vocês sabem, o desgaste rápido tem implicações na questão da reforma, não é? Na questão da segurança social, portanto, enfim, há aqui uma série, implica com todo o sistema e, portanto, não é um processo fácil, como o Luís dizia. E, portanto, recorremos a essa mesma equipa de investigação, como é um estudo ainda relativamente caro, não é? Decidimos fazê-lo em conjunto com a Casa da Imprensa, que, como vocês sabem, tem todo o aspecto relacionado com a saúde dos jornalistas, não é? Até porque também poder ter acesso aos técnicos da Casa da Imprensa, perceber, por exemplo, se há características específicas no atendimento relacionado com a saúde, por exemplo, e a Associação Portuguesa para a Imprensa também se associou no sentido de que os seus associados, que são as empresas de comunicação, também se preocuparem
com o impacto laboral, ou seja, agora em termos mais da empresa-trabalhador, que a questão do desgaste rápido tem. E, portanto, neste trio, digamos assim, fizemos um protocolo e temos este estudo, que é um estudo a 3 anos, sendo ano, que é o da realização do inquérito e tal, já está concluído. Portanto, temos aqui mais ou menos de 2 anos, no próximo ano haverá algumas indicações, um tipo de resultados preliminares. Fechado, assim em termos completos, ainda levará 2 anos, sim. Mas nós achamos que era a única forma, era consolidar isto e não voltar a fazer uma reivindicação, se quiserem, como tem sido feita no passado, de reivindicar, mas não ter para mostrar, não é? Nós quando fizemos o 4º Congresso dos Jornalistas, esta também foi a ideia daquele inquérito, não sei se vocês se recordam, em que pela primeira vez ficamos com uma noção muito vasta de quanto ganhavam os jornalistas. E eu lembro de nós estarmos a discutir antes do Congresso como é que havia de ser o inquérito e não havia, todos nós fazemos essa pergunta, mas ninguém sabia responder. Nós tínhamos a impressão que, não é? Mas não sabíamos, porque conhecíamos pessoas que ganhavam menos de 700 euros e menos de 600 e menos de 500 e menos de 400, está bem, mas quantas são? Conheço 1, 2, 3, mas isso não diz exatamente que número existe, não é? E queríamos mesmo poder dizer quanto ganha em média, qual é a percentagem que ganha um salário mínimo, abaixo do salário mínimo, portanto, todas essas questões que depois são até hoje muito, muito utilizadas por nós em termos de política sindical, porque são sustentadas, não é? São dados científicos de um inquérito que teve 1.500 respostas, é uma amostra vastíssima, não é? E, portanto, este nosso... Eu acho que nós temos que sustentar algumas coisas, não é? Não falar só... Evidentemente que todos nós aqui, acho eu, entendemos que a profissão tem desgaste rápido. Eu estou super confiante que os resultados vão demonstrar, mas eu acho que precisamos dos resultados, não é? Não, sem dúvida, até porque nós fomos dizendo que os nossos hábitos, as nossas vidas não ajudavam muito, que morríamos mais cedo até do que os outros, mas de uma forma até muito empírica. Aqui estamos a falar até de uma equipa que é multidisciplinar, como a Sofia tinha dito. Eles fizeram, por exemplo, o que eu li foi o do pessoal de bordo e dos pilotos, e é um estudo muito rigoroso, com dados muito concretos, e que agora, pelo que percebi, nós teremos novidades que não serão propriamente muito felizes, dos casos de burnout até agravados com a pandemia, que lá está, é outra coisa que vamos falando e que vamos achando que a nossa profissão está a ser bem mais devastada que as outras, por várias razões, mas que pode ser uma via de provarmos que sim, que o que já sabemos, não é? Que não é uma profissão como as outras e que sim é um desgaste por todas as razões, quanto mais não seja pelo stress e por tudo o que aí vem, uma profissão que terá de facto o direito a ser considerada de desgaste rápido, e essa acho que é, acredito, uma das coisas que temos que continuar a fazer e que temos que nos empenhar bastante para, como a Sofia dizia, irmos um pouco além da mera pressão e provarmos cientificamente que temos margem para lá chegar. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa ou tem alguma dúvida. Se calhar seria bom por aí, não é? Não há dúvida, está tudo explicado. Excelente. Eu queria pôr uma coisa, mas... Diz, Sara, diz. Bom, acho que paralelamente a este debate, eu estou de acordo com tudo o que disse a Sofia e que foi dito até agora, e acho que era de levar esta reivindicação para diante, ok, isso sem dúvida, mas paralelamente devemos estar a preocupar-nos ao mesmo tempo com o outro lado do problema. E o lado do problema é este. É preciso que os jornalistas, então, vão ter também que refletir melhor sobre que tipo de profissão, que tipo de opção é que fazem quando aderem e quando se metem nesta profissão. Porque, talvez eu falo nisto também porque, enfim, com alguma experiência, que é assim, quando a gente deixa, vamos admitir, por direito, e neste caso mais cedo do que o habitual talvez, justamente se conseguirmos chegar a esta conclusão ou esta reivindicação do desgaste rápido.
mais cedo do que habitual, sair, por exemplo, de uma empresa, de uma redação, é muito importante que os jornalistas reflitam como é que vão continuar a encarar e até executar a profissão. Porque o jornalismo é uma condição, digamos, é uma coisa que a gente não propriamente não tira quando tira o casaco ou quando vai dar uma volta e tal. Está sempre atuante. E a verdade é que mesmo para as pessoas, por exemplo, que se reformam, que foi o meu caso, etc., têm que sempre interrogar-se sobre, está bem, e que projeto é que eu tenho agora? Quer dizer, o que é que eu vou fazer? Porque eu quero continuar a ser, como jornalista, empenhado nas instituições, fazendo coisas soltas, fazendo não sei o quê. Ora bem, há aqui um lado que interessa, evidentemente, que ao mesmo tempo, com a medida que isto suba, porque é preciso ter uma motivação, era bom que este debate também se fosse desenvolvendo, que era, do meu ponto de vista, um debate muito importante. Eu acho que é uma ideia importante, até porque, na verdade, e o que nós temos vindo também a fazer muito ao longo dos últimos 6 anos, é chamar a classe para muitas destas discussões. E, sem dúvida, Cesário, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter que debater sobre. Por isso é que eu te dizia, nós teremos pela frente anos em que precisamos de alguma energia, até para isso, chamar a classe a discutir coisas, eu ia dizer tão simples, mas se calhar é mais complexo do que isso, como o desgaste rápido, e partindo daí para muitas coisas, porque foi uma prática que nós fomos implementando, chamando as pessoas, dialogar com as pessoas. É verdade que nem sempre conseguimos, porque a nossa classe por vezes também, ou por falta de tempo, ou porque a vida é mesmo assim e não dá, nem sempre comparece, não é? Mas é uma discussão que eu acho que vamos ter que ter, isso sem dúvida alguma. Ok, em frente. Boa tarde, a nossa profissão está de facto em mudança, é desgaste rápido, é evidente, mas isso os médicos também são sujeitos a turnos, sobretudo quando são mais jovens, não é? Os professores andam com a mala às costas até bastante tarde, até se conseguirem fixar num sítio, não é? Pronto, são as vicissitudes, eu não gosto da palavra, mas pronto, ou idiosincrasias da nossa profissão, mas sem dúvida que, por exemplo, durante o período agora de confinamento, os jornalistas não confinaram, a maior parte deles, e portanto há jornalistas casados com jornalistas, e portanto viram-se aqui, por exemplo, na impossibilidade de poderem que os seus filhos ficassem à guarda das escolas que estavam abertas para as profissões que não pararam e que não confinaram, não é? E nós não podemos socorrer-nos disso. Não é o meu caso, os meus filhos já são grandes, não precisam. Mas muita gente se viu nessa dificuldade e, portanto, não é reivindicar para nós um estatuto especial, é fazer valer as particularidades da nossa profissão e em função delas, não é? Agir em conformidade. E parece-me que no futuro nós vamos ser confrontados com muitas destas coisas, com o teletrabalho também, e com muitas dessas formas diferentes de trabalhar. Portanto, eu acho que vêm por aí desafios muito, mas muito exigentes. Eu acho que nós, inclusivamente, chegamos a falar nessa questão dos jornalistas que também poderiam ser considerados e ser abrangidos por essa questão de poderem colocar os seus filhos nas escolas de acolhimentos, mas é que a explicação que nos foi dada, penso eu, espero não estar enganada, é que isso era só aplicável aos serviços que eles consideram ser essenciais. E nesse sentido, eles não consideravam que a nossa classe estivesse incluída nesses serviços e, portanto, não nos abrangeram. Relativamente ao desgaste rápido, eu penso que é uma coisa um bocadinho diferente, mas aí também acho que, eu não quero perder a esperança, obviamente, mas acho que eles também têm critérios muito apertados. E, portanto, isto vai ser, dá-me ideia, uma daquelas lutas muito longas que, mesmo sustentada com estudos, acho que vai ser mesmo uma daquelas lutas muito renhidas e que vamos ter que
lutar mesmo muito para conseguir mostrar que esta profissão, de facto, não é só em termos físicos que ela, sobretudo para os repórteres de imagem, etc., carregam com pesos, mas sobretudo do ponto de vista psicológico, tem situações de grande desgaste. E, portanto, vai ser uma luta muito, muito grande. Não, desde logo, até porque é visto como, e é sempre, por algum risco para a sustentabilidade da segurança social, não é? A partir daí, logo por aí, podemos esperar uma resistência muito grande, até por questões financeiras que, por norma condicionam. Mas por isso é que é tão interessante, e importante o estudo que está a ser feito, não é? Não somos nós que dizemos que temos uma profissão de desgaste rápido, são os académicos que vão tentar provar porquê, não é? Sustentando a nossa defesa de que a profissão é de facto de desgaste rápido. Eu acho que mais do que nós, e dos achismos, não é? Mais do que nós achamos e defendemos, é importante também essa validação, não é? Porque isto vai ter que mudar e tem de ser o poder político, não é? Vai ter que ser o poder político a concordar com isto, ou seja, para os convencermos, é evidente que temos que apresentar argumentos fortes, não é? Eu trouxe o assunto a esta reunião por duas razões. A primeira, porque em conversa com vários dos nossos camaradas, foi uma das principais questões que nos foram colocadas, querendo até saber, quando eu falava nisto, o que é que está a ser feito, e a segunda por isso mesmo, porque vai ser um processo sem dúvida nenhuma longo. Nenhum de nós tem a garantia que um dia a profissão de jornalista ganhe o estatuto de desgaste rápido, e sair nenhuma dúvida em relação a isto, mas acho que vale o esforço a todos os níveis, mesmo o financeiro e tudo mais. Acho que vale, porque é o que tu dizes, é de facto tentar que a ciência mostre o que nós todos achamos e o que nós todos sentimos na pele. E eu acho que esse é um esforço que é válido, é um esforço que devemos fazer, e por isso também a minha ideia de trazer como um dos principais assuntos desta reunião para conversarmos sobre ele, achei que era por aí que era uma coisa que devíamos falar sobre ela. Só acrescentar uma coisa, Luís, Diz, Isabel. sobre isso. Olá, boa tarde a todos. Porque tenho estado a acompanhar esta questão do estudo do desgaste, e queria só acrescentar que, independentemente de se vir a conseguir, primeiro não sabemos se o estudo vai concluir isso ou não, mas independentemente disso, e depois será com certeza um processo muito longo, terá que haver uma caminhada com os vários grupos parlamentares, enfim, será seguramente uma coisa muito complicada de se conseguir. Isso não significa que não devamos batalhar por ela, mas além disso, o que eu queria dizer é, independentemente disso, de se conseguir isso ou não, o estudo será muito importante para conhecermos. Nunca se fez nada disso. Não sabemos, ou seja, nós podemos queixar muito, dizer muita coisa, mas quando queremos reivindicar alguma coisa, não tem que ser necessariamente o desgaste rápido, temos que ir buscar estudos a outros países e dizer, na Suécia é assim ou assado, não é? E, portanto, este estudo vai nos permitir saber uma série de coisas, desde o estado não só de saúde física como de saúde mental, as respostas de saúde que os jornalistas têm ou não têm à sua disposição, toda a relação do jornalista com a redação, com os outros jornalistas, com as fontes, etc, etc. Portanto, é um estudo com muitas perguntas. Aliás, a última reunião foi a decidir perguntas que têm que sair, porque às tantas também não podemos fazer um estudo que as pessoas estão horas a responder a tanta pergunta, não é? Mas pronto, era só para dizer que vai ser seguramente muito útil, mesmo que não seja que não venha a permitir a aprovação da questão desculpem que eu estou super aflita da garganta, a aprovação da questão do desgaste rápido será seguramente importante para o sindicato, porque terá muita informação sobre a situação dos jornalistas e como é que eles vivem e as consequências do trabalho e a conciliação com a família, enfim, abrange praticamente tudo, até a uma questão para mim muito interessante, que é a questão do sofrimento ético, por exemplo. E, portanto,
Haverá ali pano para mangas. E depois tem um outro ponto que será também interessante, que é, exatamente por ser um estudo com muita sustentação e com muitos dados, também permitirá que isto seja discutido do ponto de vista cívico, ou seja, o resto da sociedade interessar-se por este tema e ser notícia, provavelmente, imagino, não é? E, portanto, dar aso a muita discussão e a muitos caminhos. Pronto, era só isto que eu queria enfatizar, que esse estudo abrirá muitos caminhos, seguramente, para além da questão do desgaste rápido. Claro que o trabalho da próxima direção do Sindicato de Jornalistas, não é? Os próximos 3 anos não se vão esgotar neste tema, é evidente, não é? Mas é uma peça principal, mas acho que temos muito trabalho pela frente, nomeadamente ouvir de novo os jornalistas. É a nossa intenção prepararmos, se a pandemia deixar, é evidente, porque um congresso, quer dizer, não pode ser feito com todas estas restrições que temos tido, mas voltar a devolver a voz a todos os jornalistas num congresso, porque desde o último, por incrível que pareça, já muitas das circunstâncias que discutimos na altura mudaram completamente. E, portanto, é preciso de novo renovar, até para chamar os mais jovens e aqueles que estudam e que se preparam para a profissão, a voltar a ouvi-los e a discutir com todos, é evidente, não só com eles, mas com todos, o que é que temos que fazer, o que é que podemos mudar, o que temos que mudar e o que é que podemos fazer, não é? Porque fizemos quase tudo aquilo que nos propusemos no último congresso, não é? Os compromissos que assumimos, mas a verdade é que, por exemplo, ainda outro dia nos recordavam a mim e ao Luís, quando estávamos numa ação de campanha, que se tinham desvinculado do sindicato depois de um dos compromissos que assinámos no Congresso, que era não vamos a conferências de imprensa sem direito a perguntas, ou seja, não vamos, enquanto jornalistas, a declarações sem direito a perguntas, e muitas vezes isso já voltou a acontecer. E, portanto, isto é só um exemplo, não é? Pronto, isto é sempre um trabalho em aberto, não é? Estamos sempre a tentar regular, olha, a autorregulação da profissão, não é? Começa não só com os órgãos da classe, mas começa por cada um de nós, e, portanto, é bom que voltemos a discutir todos outra vez. Assim o raio do bicho, assim o raio do bicho permita. Não, até porque uma das coisas que saiu do 4º Congresso era fazer-se o 5º e não voltarmos a estar, tivemos 20 anos e não voltarmos a estar muito tempo, e colocou-se aí uma baliza temporal que era dos 5 anos, que naquela altura evidentemente pareceu razoável e sem grandes obstáculos a fazê-lo. Eu acho que o devemos fazer, não sei se em 5, mas até ao final do mandato. Eu estou muito empenhado em que consigamos, se ganharmos as eleições, evidentemente, fazer o 5º Congresso dos Jornalistas, porque hoje, mais do que nunca, eu acho que temos que ser nós, como dizia o Cesário, a pensar na profissão que temos, na profissão que queremos, e nós somos os primeiros interessados em discuti-la, principalmente porque a nossa profissão sofre alterações incríveis em curtos espaços de tempo, ou seja, já não é mais possível estarmos 20 anos sem conversarmos uns com os outros e discutirmos entre nós que jornalismo queremos, como é que havemos de combater a desinformação, como é que havemos de reagir a todas as mudanças que nos estão a acontecer. E, portanto, eu acho que essa tem que ser uma bandeira muito séria e que nos consuma muito do nosso tempo, que é preparar o 5º Congresso. Eu isso aí não tenho grandes dúvidas sobre isso. Acho que o vamos fazer
fazer e acho que sim. Não sei se cumpriremos os 5, mas não queria que fosse muito mais do que isso, por muito que a pandemia tenha atrapalhado algumas coisas e algumas moções que passaram ainda não estão 100% aplicadas, também um bocadinho por culpa da pandemia, mas isso, como a Ana dizia, vai passar e saberemos todos encontrar formas de aplicar as exigências e os desejos de uma classe que sim, tem que se encontrar e tem que se encontrar em congresso e, portanto, é um dos compromissos que temos. Vamos, sim, fazer o 5º Congresso, por muito que isso nos possa fazer trabalhar bastante. Eu não tenho grandes dúvidas que, pelo menos, criaremos essas condições. Eu já agora gostava de... Estávamos aqui a falar das prioridades da lista, mas eu gostava de ouvir a vossa opinião relativamente àquilo que para vocês é prioritário, em termos de ação do sindicato, porque às vezes pode haver diferenças de opinião e de quem está... Isto é uma lista de continuidade e, portanto, de quem já vem e de quem vai entrar e de quem chega, enfim. Eu gostava muito de saber o que para cada um de vocês consideram ser prioritário para estes novos tempos que estamos a viver. Olá, aqui é a Carolina. Eu ainda estou na rua, portanto eu não sei se vocês me estão a conseguir ouvir bem. Estamos. É um tema que queria só aqui chamar a atenção para um tema que eu acho que é importante e que eu sei que vocês também pensam nele, que é chamarmos os mais jovens para o sindicato. Eu trabalhei durante 14 anos numa redação que era um bocado mais, que era mais envelhecida, e trabalho agora há mais ou menos 1 ano e meio numa que tem já muitos jovens. E aquilo que me espanta ou choca, e depois por outro lado também sinto que há um caminho que até se pode fazer, é nos mais novos, que são ultra explorados, que não têm, alguns têm consciência dos seus direitos, outros não, há ali assim um misto, mas é a forma como eles estão afastados do sindicato. Quando eu integrei a lista e comecei a falar com os meus colegas e depois de me ter apercebido que éramos só, numa redação grande que éramos só 17, também não foi uma coisa que me tivesse espantado muito na SIC, mas quando falava com os mais novos ouvia muito aquela coisa de mas para que é que isso serve? Ou seja, parece uma coisa um bocado afastada, e eu acho que era fundamental tentarmos fazer qualquer coisa que trouxesse estes miúdos para o sindicato. Mais. Olha, eu queria pegar no que foi agora dito, só para dizer o seguinte: eu acho que o sindicato tem que fazer um grande esforço para ser uma voz presente e permanente, pública, e quer dentro das empresas, isto é, há uma voz que normalmente tem o tamanho da empresa. Quando há um grupo de jornalistas, a direção do sindicato, os delegados sindicais, seja quem for, que fazem, digamos assim, ou uma denúncia, ou então conseguem ser aceitos como parte para fazerem uma negociação e, portanto, para divulgarem essa negociação, junto dos jornalistas, os resultados disso, ou então uma voz pública no espaço público para denúncias, não é? O sindicato tem que, como é que eu ia dizer, o seu nervo reivindicativo tem que ser topado, isso aconteceu ao longo deste mandato, eu penso que aconteceu de uma forma mais razoável, mas se a gente puder intensificar, isso é bom, porque então os mais jovens, como foi aqui dito e falado já agora nos mais jovens, eu acho que aquilo que percebem primeiro é se esse grito, se essa voz é frequente, está ali e eles a ouvem com alguma frequência. Isso, para mim, acho que é uma coisa extremamente importante e, portanto, digamos assim, o lado a capacidade de denúncia do sindicato e a capacidade de ter força para negociar são 2 elementos fundamentais para se poder, digamos assim, impor e tornar-se como parte indispensável de todo o processo. Mais alguém? Eu também gostava de dizer alguma coisa.
Não sei quem está a falar agora. Sou Joaquim Bernardo. Eu trabalho numa rádio local que é a Rádio Sines e represento aqui no litoral alentejano o Correio da Manhã e a CMTV, portanto tenho essas duas vertentes aqui no litoral alentejano. Eu penso que as principais prioridades, por aquilo que eu noto aqui, é a valorização da profissão de jornalista, que muitas vezes há aqui a questão, e nós aqui debatemos com uma concorrência desleal de Facebooks que aparecem com o nome de notícias da região, notícias da terra, notícias do vizinho, notícias da rua, e que as pessoas depois fazem uma comparação muito grande entre o que é, por exemplo, a rádio onde eu trabalho e um desses portais que partidos políticos têm, que clubes de futebol têm, que instituições têm. E outra coisa que eu gostava era que ver os jornalistas mais solidários. Há pouco já se falou aí da questão de ir a conferências de imprensa só quando há o direito a perguntas, porque eu penso que uma conferência de imprensa sem direito a perguntas não tem qualquer nexo, é a minha opinião pessoal. E depois também esta questão de combater a desinformação. E é uma das coisas que eu noto aqui muito na minha região, é a concorrência de sites. Quando nos aproximamos das eleições autárquicas, então aparecem notícias da terra, notícias da rua, que constantemente faz uma concorrência com textos que não são notícias, que não têm qualquer nexo, mas para o público em geral, pronto, acha que aquilo são as notícias verdadeiras e por vezes até critica os órgãos de comunicação social porque não deram aquela notícia que está ali na internet para toda a gente ver. Portanto, valorização da profissão e o combate à desinformação, penso que são dois passos importantes para os jornalistas. Obrigado. Joaquim, já agora uma pergunta, mas consideras, em termos de balanço, que o sindicato nestes últimos anos tem dado alguns passos nesse sentido ou não? Achas que eventualmente é preciso fazer muito mais, porque isto é uma coisa, é um crescendo, mas como é que tu sentes isso em relação àquilo que foi feito? Eu penso que, principalmente nos órgãos de comunicação social locais, que não são de Lisboa nem do Porto, nem que são as grandes redações, nos pequenos órgãos de comunicação social, penso que o sindicato pode ter um papel mais ativo, pode ter responsáveis no Alentejo, pode ter responsáveis no Algarve, pode ter responsáveis locais que façam um trabalho próximo das redações. Penso que têm feito um bom trabalho. Só que esta questão de desinformação, dos blogs, de tudo isto, eu penso que até não será o sindicato a poder fazer alguma coisa, seria, por exemplo, a ERC ou alguma coisa, mas não se faz nada. Continuamos com isto há vários anos, este tipo de jornais que aparecem constantemente, sem diretores, sem jornalistas, sem nada, e é um problema. Joaquim, deixa-me só interromper-te, porque eu acho que este tema é muito relevante. Neste momento há uma comissão onde está precisamente a ERC, onde está o Sindicato dos Jornalistas, onde está a Comissão da Carteira, justamente para pensarmos todos em conjunto, onde está também a API dos patrões, porque também é uma parte interessada, para pensarmos o que é que, e com todos os riscos que isto se comporta, o que é que pode e deve ser feito, por exemplo, nas leis que regulam o jornalismo. O que é que pode ser considerado jornalismo e informação que não seja jornalismo. Informação que é comunicação é outra coisa, não é jornalismo. E esse grupo está criado, é um grupo, como disse, com o sindicato, com a ERC, e vamos todos em conjunto pensar seriamente nisso, abrindo a porta para que, e como eu dizia, com todos os riscos que isso comporta, para que se possa tocar no Estatuto de Jornalista, na lei da imprensa, não tendo nenhum dogma a partir, mas pensando em conjunto até onde podemos ir e até onde devemos, sobretudo, ir. E por isso eu dizia-te que, apesar de tudo, está a ser feita alguma coisa, está a ser pensada e está, sobretudo, que acho que é mais importante do que tudo isso, a ser discutida a forma de melhor respondermos
a estes tempos, como tu dizias, em que há coisas que parecem jornalismo, mas não são tudo menos jornalista, são informações às vezes com alguns interesses, outras até falsas, e portanto acho que nós enquanto classe devemos nos proteger e devemos criar condições para respondermos a estes tempos em que, como tu dizias, aparece um blog e no dia a seguir é teu concorrente, não é? Mas isso acho que é uma coisa que deve ser pensada. Esse grupo existe, mas lá está, se calhar é algo que podemos, de uma forma mais alargada enquanto classe, discutir, e acho que devemos discutir, porque de facto os tempos obrigam-nos a discutir muito sobre isto, não é? Outra das vertentes é formar os públicos. Não, desculpa, Paula. Outra das vertentes é formar os públicos, ou seja, por isso o projeto de literacia é tão importante, literacia para os média. Ou seja, por muito que nós façamos para regular, vai sempre haver, porque é impossível, não é? Tu travares as redes sociais, a menos que sejam coisas obscenas. Portanto, o importante também é formar os públicos para eles saberem destrinçar entre jornalismo, o que é jornalismo e o que é que não é, e para poderem melhor escolher, não é? Paula, desculpa. Não faz mal. Joaquim, só queria dizer-te que, na verdade, essa é uma questão que eu percebo bem, o que tu estás a dizer, porque à minha volta eu estou a falar-te a partir de Pombal. Trabalhei grande parte da minha vida na imprensa regional, portanto sei muito bem com que linhas se cose esse pano, não é? E foi também por causa disso que desta vez que a nossa lista decidiu que a lista B decidiu fazer uma candidatura ao Conselho Geral, já deves ter percebido, não é? Envolvendo todos os distritos do país e as regiões autónomas, envolvendo pessoas da imprensa regional, algumas estão aqui hoje, felizmente, ou correspondentes, porque eu percebi bem o que é que tu estavas a dizer, ou seja, é essa necessidade de dar visibilidade também ao que se passa, como tu dizias ao princípio, fora dos grandes centros, não é? Joaquim Fidalgo, não sei, gostava muito de o ouvir, penso que disse que vai ter de sair, mas gostava de saber se nos podia deixar algumas palavras. Não sei se já vai ouvir. Sim? Acho que ele ainda ouviu. O microfone, não ouviu. Tem que ligar o microfone. Não ouviu. Liguei, não. Tem que se ligar. Sim. Sim. Muito obrigada. Boa tarde. Não, eu vou ter mesmo que sair, não é? Foi só assim uma visita mais de solidariedade e de participação. Não ia deixar nada de muito especial. Estou a acompanhar com interesse, estou a acompanhar com preocupação, como todos nós, a situação atual da profissão e, portanto, o que quero é agradecer o vosso empenho, agradecer a vossa disponibilidade para esta contenda e dizer que vou continuar a acompanhar com muito gosto, se for preciso no futuro, mas como estou agora não estou no ativo, portanto acho que a voz é para os ativos e portanto eu acompanharei silenciosamente, mas com empenho e com disponibilidade. Mas o professor, desculpe interromper, mas o professor pode nos dar aqui algumas dicas para respondermos àquela questão que a Carolina lançou, como é que nós chegamos aos mais jovens? Porque o professor lida com eles antes de chegarem a este lado já de profissionais, não é? Nós fizemos algumas iniciativas, algumas masterclass, aproximamos-nos das universidades neste último mandato e acho que isso foi muito importante, essa proximidade do sindicato com as escolas onde se formam as novas gerações de jornalistas e acho que toda a direção que está agora a terminar este mandato concorda que de facto esse é um dos caminhos para chegarmos a essas gerações, mas o professor lida com eles de outra maneira e com outro conhecimento e proximidade que nós não conseguimos ligar nessas masterclasses porque foram obviamente curtas e não nos permitem esse conhecimento que o professor tem.
Uma coisa que eu acho importante e que nestes últimos anos tem havido um conjunto de iniciativas, aliás a Sofia sabe disso, mas uma maior aproximação do mundo, ou em alguns casos, do mundo profissional com o mundo académico e com o mundo do ensino, acaba por ser muito importante também, porque não é por acaso que eu e muitos de nós fomos professores depois de termos sido muitos anos jornalistas. E, portanto, e os alunos, é muito interessante notar como eles percebem a diferença. Eles percebem que quando nós estamos a falar com eles, estamos a falar de coisas que vivemos por dentro. E, portanto, a pedagogia que nós temos feito em relação a estas coisas, só para vos dar um exemplo, eu sempre que dei, durante estes quase 20 anos que dava aulas, no final do ano, sempre oferecia aos meus alunos a folhinha, a pagelazinha com o código deontológico dos jornalistas. Sempre, não é? E para eles ficarem com ele, para levarem. Como eu ando sempre com ele na carteira e eles queriam andar sempre também com ele na carteira. E, portanto, isto para dar um exemplo de como nós também indiretamente fazemos um pouco essa pedagogia, e porque muita do trabalho que se faz nas aulas dos candidatos a jornalistas é sobre a sarilhada em que eles se vão meter, no sentido de precariedade laboral, de dificuldade, essas coisas todas. E, portanto, não se fala só de ensinar a fazer notícias, fala-se de ensinar a ser jornalista. E, portanto, as questões, digamos, da solidariedade profissional acabam por estar muito presentes. E aquilo que nós sentimos alguma distância deles relativamente ao sindicato, mas, primeiro, não é só aos novos, nós andamos todos aqui há muitos anos, todos não andamos todos há muitos anos, mas os que andamos aqui há muitos anos, sabemos, esse é um problema difícil de há muitos anos de conseguir mobilizar as pessoas, até para, mesmo quando até para congressos, até para coisas pontuais, sabemos que é difícil. E não é tanto, eu julgo que não é tanto por dissensio ideológico ou coisa assim, é mais por deixar andar. E, portanto, eu julgo que não é só os mais novos. Agora, nos mais novos nós sabemos estas coisas de sindicatos, é um pouco aquela ideia, isso é dos meus pais, portanto, há um pouco a ideia de facto, há certos modos de organização profissional em que as pessoas não se veem. E eu não sei, sinceramente, como é que isso se resolve, mas acho que os próprios sindicatos sentem essa dificuldade, e há aqui qualquer coisa que nós teremos que fazer, não é? E pode ser também, nas práticas do sindicato, mas é também, até na história, ensinar a história de como isto foi importante do ponto de vista laboral. Eles ficam sempre muito fascinados, por exemplo, quando a gente fala do que foi a história da construção da profissão de jornalista no século XIX, século XX, são coisas porque há histórias fascinantes, e dá para perceber, por exemplo, como os sindicatos foram um elemento absolutamente, sobretudo nos países Portugal, França, assim, absolutamente decisivos na construção de uma profissionalidade. Portanto, eu julgo que às vezes, indo indiretamente por algumas destas coisas, também se acaba por perceber que os sindicatos não são uma coisa, digamos, dos nossos avós, e podem ser, inclusive, uma coisa dos nossos filhos, com eles também aqui. Portanto, eu julgo que esta articulação com os diferentes atores do universo do jornalismo acaba por ser muito útil. Agora, e em termos de iniciativas concretas, sinceramente não sei, mas acho que, e como dizia a Carolina, acho que é um elemento que todos nós e todas as direções sindicais têm que pôr na lista das prioridades, que é de facto de fazer esta pedagogia do sindicato, não é só para trazer mais sócios, é para trazer mais sócios, mas também para as pessoas perceberem que isto é uma coisa que faz sentido para eles, não é? Que é sempre um problema, não é? Deixem-me só aqui entrar para mandar um abraço ao Joaquim Fidalgo, que foi meu primeiro de diretores, e depois agradecer o teu contributo, porque eu acho que nós temos de facto que reforçar muito fomos dando passos, sim, mas de facto nós ficamos sempre presos, e isso acho que temos que reconhecer, muito à questão laboral que é dos jornalistas, não é? Isto é um sindicato dos jornalistas, dos que já são jornalistas, e nunca tivemos muito tempo, também pelas dificuldades que a profissão tem. Pedro, tens que sair daqui. Nunca tivemos muito tempo para nos dedicarmos mais à parte do acesso, desde logo, que foi uma questão muito levantada no Congresso, se bem se lembram, não é? E dos estágios, quer dizer, nós pontualmente fomos tratando disso quando nos apercebemos situações, ou quando recebemos denúncias, quando os próprios mais jovens vieram falar connosco, mas foram muito pontuais.
E de facto é uma discussão que nós precisamos de reforçar, mas sobretudo a tal história de se arranjar aqui uma forma, porque eu sempre senti muita abertura por parte das universidades com quem contactei, ou seja, haver aqui quase um espaço que possa ser de pedagogia sobre o que é o sindicato e como é que a profissão se organiza. Eu acho que há muito pouca noção eu também dou aulas, e portanto acho que eles têm muito pouca noção sequer da regulação, quem faz o quê, a ERC é o quê, a CCPJ é o quê, o sindicato é o quê, é uma grande confusão, e isso é uma coisa que realmente quem está nestas leads, digamos assim, nesta missão, acho que é mais isso, pode perfeitamente fazer uma coisa explicativa sobre como é que a profissão funciona. Eu acho que isso é algo que nós podíamos, de certa forma, oferecer, entre aspas, às universidades e ter um contacto com eles logo de base. Sobre aquilo que tu dizias enfim, da quase transmissão de valores em relação ao sindicato, nós não tivemos também tempo para avançar com uma ideia que é mais recente, mas que agora esta direção se propõe a avançar, que é um projeto muito em torno da ideia da memória e da história do sindicato. Como é que se pode também fazer do sindicato de jornalistas um polo de atração para escolas, por exemplo, para escolas, no sentido de contar a história do jornalismo em Portugal, porque as duas histórias estão intimamente ligadas, nomeadamente a história democrática, é óbvio, não é? E, portanto, contar um bocado, se quiser quase fazer uma visita guiada, ainda por cima o sindicato está no sítio onde está, não é? Onde basicamente a população saiu à rua durante o 25 de Abril, onde se escondeu gente, não é? Onde, quer dizer, tem arquivos imprescindíveis. Impressionantes, a sede da PIDE era nas costas, quer dizer, há ali uma envolvente, é muito interessante para contar aos miúdos, não é? Até se quiserem olhar sobre o 25 de Abril do ponto de vista dos jornalistas. E nós temos ótimos contadores de histórias, a verdade é essa, para fazerem isso. Acho que realmente temos que pensar aqui numa forma de construir um projeto a sério, que de certa forma pode sempre estar dentro do chapéu da literacia, até se quisermos, não é? Mas quer dizer, que é outra coisa, que é de facto focarmos na história do sindicato, que é muito rica e que dá para fazer passar o testemunho, não é? De quem foi sendo jornalista, não é? Eu acho que a Cláudia Lobo está incumbida por todos nós de coordenar esse trabalho, que tem que obviamente ser um trabalho muito coletivo, e pronto, contar com o apoio de várias pessoas, mas eu acho que era, por exemplo, é uma ótima forma de continuar a envolver alguns sócios que temos que são reformados e que continuam sócios do Sindicato dos Jornalistas, não é? E que sempre serão, por exemplo, mas que depois, não é? Quer dizer, estão assim um bocadinho, se quiserem, obviamente não estão no ativo, não é? Não os trazemos aqui, era uma forma de os envolver dessa forma, não é? E também terem um contributo mais ativo do que tem sido até agora. E podemos marcar os 50 anos do 25 de abril. Obrigada. Sim, fica já Joaquim Fidalgo, lá, boa tarde. Obrigada. Fica convocado, não é? Como tu gostas. Deixem-me só dizer-vos que o Paulo Barriga estava com a mãozinha no ar, já abaixou há uns tempos, mas ele queria falar, não era? Entretanto, desistiu. Se está tudo desorganizado, começa tudo a falar antes de mim. Pois! Somos jornalistas, não nos ponham na ordem. Eu não sei se me conseguem ouvir. A minha ligação tem estado aqui muito instável e já foi abaixo, inclusivamente. Conseguem-me ouvir agora? Sim. Sim. Agora não. Sim, estou a ouvir. Muito bem. Estás-me a ouvir? Eu estou. Já estou sem. Sim, ouvimos-te, Paulo. Bem. Mas há pouco a Leonor estava a pedir alguns contributos para. Sim. Se me interrompe, a Leonor estava a pedir contributos para estas novas lutas que para aí vêm nos próximos tempos. E eu acho que há um que é o principal deles todos e que nunca foi conseguido ao longo destes anos e que nós temos que batalhar nele muito fortemente, que é a luta pela melhoria da qualidade de vida, nomeadamente na questão do desgaste rápido da profissão. Eu não sei se ela é desgaste rápido ou não, eu espero que não seja, porque pessoas e não recibos verdes, freelancers,
e que vem sempre a idade da reforma a fugir a cada ano que passa. Parece que nós cumprimos para gente como eu, espero que não desgaste muito rapidamente, porque aí trabalho para fora, mas sim, mas é muito importante de facto perceber isso, mas acima de tudo eu acho que a melhoria da qualidade de vida nas redações e da profissão é importantíssimo que nós continuemos a lutar por ela, pelas coisas mais Paulo, Perdemos o Paulo. Paulo, faz uma coisa, desliga o vídeo e mantém só o som, que é capaz de facilitar a tua comunicação. É que nós percebemos o essencial, mas houve aí uns cortes. Se desligares o vídeo, és capaz de ter melhor a rede. Tá bom. Já desliguei. Força, agora vamos-te ouvir bem. Do mais essencial. Muito bem. Tu é que mandas nisto, João. Mas estas questões da qualidade de vida, que tem a ver tudo com as coisas elementares do trabalho do dia a dia, mas também com aquilo que é o mais importante, que é a dignidade na remuneração. Nós temos que lutar. Eu sei que, que há uma proposta, ou pelo menos houve uma negociação do contrato coletivo de trabalho que parece que... Caramba, o Paulo está mesmo com uma ligação. As dificuldades continuam. Então, olha, eu já vos falo daqui a pouco. Está bem. Está bom? É porque ele está mesmo com ligação, mas tocou na ferida, ou seja, não conseguimos valorizar a profissão se não formos condignamente pagos e se as pessoas que fazem jornalismo viverem permanentemente com o coração nas mãos e a precariedade. Eu acho que esse é o busilis da questão. E antes disso, o jornalista deve ser alguém que consegue... Antes de mudar... Deixa-me só dizer uma coisa, que é dar as boas-vindas ao Nuno. Ele está foi operado, penso eu, e ainda assim está aqui connosco a participar. Nuno, espero que estejas bem, que tenha corrido tudo bem. E obrigado por teres... Tarde às más horas, que parece o Sandokan, ainda com uma faixa no cabelo. Não faz mal, estás em família. Sempre Desculpa ter interrompido. Fui operado na quarta-feira e para responder a uma brincadeira que foi dita pela Paula no nosso grupo do WhatsApp de que isto era um comício, aqui há um ditado que se diz que não há festa nem dança onde não esteja a Dona Constança. Não é a Constança que lhe sabe. Mas se é para comiciar, estou cá eu, não é? Obrigada, Nuno. Bem-vindo, Nuno. Mesmo fanado de um lado, o outro ainda funciona. Olha, eu já apanhei a discussão a meio. Antes de mais, boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sinto-me completamente esmagado por ver à minha frente agora algumas caras que geralmente costumam entrar na minha casa, seja pela rádio, seja pelos jornais, seja pelo nosso atual e futuro presidente da Assembleia Geral, que ainda me lembro dele em Madrid, e portanto estava aqui pertinho, na altura ainda não havia A25, ainda era só IP5, portanto ainda demorava um bocadinho para lá chegar, mas lá chegaremos. Ó João Miguel, quem se atrasou a mandar a foto foi a Paula, aquela que a perdeu não fui eu, e portanto isso fica já o assunto resolvido à partida. Quem tem que apresentar mais desculpas ainda sou eu, por isso... Pronto, está bem, mas neste caso o chicote é para a Paula Sofia. Eu já passei o processo da beatificação. Pronto, exatamente. Agora Nossa Senhora já está. Olha, duas coisas que eu queria dizer e que me parecem importantes, e aliás uma delas já foi âmbito de uma conversa exatamente na visita que na altura fizeram aqui ao Distrito de Castelo Branco, quer a Paula Luz, quer a Cláudia Martins, que ainda não a vi, mas presumo que esteja alguns por aí, quer pela Leonora... Olha, já vi, já levantou a mão, quer pela Leonor Ferreira. E tem a ver um pouco com aquilo que o Paulo há pouco estava a dizer, ou seja, quem está fora dos grandes centros, e penso que isso é um aspecto que nós devemos deixar bem vincado, quem está fora dos grandes centros muitas vezes sente-se um bocadinho desacompanhado, ou seja, só quando há problemas é que vamos bater à porta do sindicato. E não pode ser assim. Nós temos que ir bater à porta do sindicato quando há problemas, e temos que ir bater à porta do sindicato quando não há problemas.
num meio pequeno como o nosso, e o Paulo há pouco estava a falar na questão salarial e tudo mais, e eu acho muito bem que isso de facto seja um aspecto fundamental da campanha, mas aproveito para partilhar com todos os elementos da lista algo que já falei com os restantes elementos numa outra reunião que tivemos e que penso que será pelo menos do conhecimento da maioria de todos. Neste momento está em negociação acabar, segundo me foi transmitido, acabar com o TDT. O TDT neste momento só está a dar prejuízo à Anacom. E, portanto, por parte da Altice, o TDT já tinha acabado ontem. O que é que isto vai originar? Isto é uma informação que foi prestada por um elemento que faz parte da direção da APR, da Associação Portuguesa de Radiodifusão, que tem estado nessas negociações. Não sei se mais alguém terá estado presente ou tem conhecimento dessa situação, e eles estão a preparar-se para atribuir 2 canais no cabo a cada concelho. Vocês estão a ver o que é um concelho como Vila de Rei, que tem 3.800 habitantes, não é eleitores, é habitantes, a ter 2 canais de televisões. Isto vai ser um regabof autêntico. A outra questão que queria colocar, e que vai um pouco de encontro também a algo que o Paulo Barriga estava a dizer, e penso que estas reuniões têm sido muito importantes nesse sentido. Nós, nomeadamente quem está fora dos grandes centros, nós vamos nos conhecendo uns aos outros. Não nos conhecemos uns aos outros. Vamos conhecendo, às vezes é pá, porque há um conhecido e tal, e temos o telefone, e a coisa vai-se fazendo. E, portanto, eu penso que a grande mais-valia de todo este projeto, para além naturalmente de centrar nos pressupostos fundamentais da candidatura, é ter um bocadinho, e aqui a Paula penso que tem mestria suficiente para fazer isso, é ter um bocadinho para dizer é de facto em Lisboa e no Porto que estão os grandes problemas, sem dúvida. Por exemplo, não está aqui agora, penso eu que não está cá a Liliana Carona. Paula, ajuda-me lá. Ainda não está. Pronto. Um exemplo concreto que se está a passar no distrito dela. Uma rádio de referência a nível nacional, que é só a rádio mais antiga do país em termos locais, que é a Rádio Altitude. A Rádio Altitude mudou o diretor e neste momento, para assegurar os noticiários todos do dia, a partir do final deste mês fica com um jornalista. Porque há um que se vai aposentar. E, portanto, vão pôr às costas de 4 ou 5 concelhos onde a rádio incide mais a sua atividade, apenas em só num jornalista. E dizem assim ao diretor, mas contrata outro. Não quero. Este tem que fazer. E, portanto, sejam 5 noticiários, sejam 6, sejam 20 exteriores, aconteça o que acontecer, este tem que fazer. E são estas situações que temos que vir, nós, que estamos cá, a tornar públicas junto. E, aliás, o Luís já tínhamos falado particularmente sobre esta situação. E, para além disso, nós temos ainda um outro problema. E aqui, seja o sindicato, e eu espero que seja o sindicato, seja a ERC, seja a ANACOM, seja a alta autoridade, seja o REC-Parta, não pode continuar a haver a funcionar, com todo o respeito que tenho pelas pessoas, jornais de vão de escada. É um desprestígio, porque depois quem trabalha e quem procura fazer algo minimamente sério é comparado com pessoas que estão no vão de escada e somos todos iguais. E com todo o respeito, não somos. Eu recuso-me a ser comparado a uma coisa que existe no Facebook, que qualquer um de vocês pode consultar, que se chama Beira Baixa TV, onde confundem notícias com aquilo que é necrologia, onde confundem a necrologia com as saudações ao senhor professor tal, como se fazia antigamente, porque conseguiu terminar a formação dele, e para eles aquilo é uma notícia, mas é uma notícia porque é paga. E desculpa lá, Nuno, desculpa interromper-te, mas Luís, é isso que está não, é isso que está precisamente na gênese daquela ideia muito feliz do Conselho Geral ser precisamente, e a Paula Sofia falará disso melhor do que eu até,
de ser o veículo de todas essas preocupações, não é? Quando nós quando quisemos que num conselho fosse um país, não é? Era precisamente por aí, para defendermos o jornalismo também aí e não deixarmos que outra coisa parecida com o jornalismo também até prejudicasse o vosso trabalho. E de outra forma, chegarem-nos todos esses relatos que para nós, provavelmente até à meia dúzia, não porque a Paula não deixava, mas para muitos de nós são completamente uma novidade, que nós não... Luís, até podermos questionar a ERC, porque há muitas dessas televisões que a gente nem sabe se são órgãos de comunicação, se são considerados órgãos de comunicação social, não é? Sim, claro. É verdade, sim, Leonor, e há bocadinho o Luís já falou nisso, que foi nesse grupo de trabalho em que o sindicato também está, em que temos estado nós, eu, o Luís e a Sofia, em muitas dessas reuniões, e esse tem sido um tema sempre de grande discussão e sempre em cima da mesa. De resto, só para lembrar, Luís, que o Nuno é o grande pai dessa ideia. Sim, eu bem sei, eu disse-o, sim, até porque depois verdade. falámos, sim, é verdade. Sim. De termos um Conselho Geral com o país inteiro, e acho que... E depois pegava no telefone também para me dizer coisas, o que eu... Exatamente. Nasceu à mesa de um restaurante a comer uns lagartinhos e tem 3 mães. Uma é a Paula, outra é a Leonora e outra é a Cláudia Martins. Está muito bem. E um pai, pronto, ok. Opa, pronto, está bem. O pai tem sempre que... Nem que É seja uma um família castigo, moderna, não é uma família moderna. Exatamente. Eu ia, só para não perder o fio à meada, eu ia voltar ao Paulo Barriga. Paulo Barriga, estavas a falar do CCT e a ligação não estava boa. Queres recuperar a tua ideia? Tens que ligar o microfone. Tens que ligar o mic, Paulo. E agora? Olha ali, já cá está. Olá, Liliana. Olá, tudo bem? Olá, Liliana. Agora ouvem-me. Sim, Paulo. Sim, agora ouvimos e Estava vemos. propriamente a falar... Não mexas no microfone, homem. Desligaste o microfone outra vez. Ora, bolas. Não mexas, não respires. Vamos lá. Eu não estava propriamente a falar no CCT. Não. Eu acho que onde nos temos que concentrar, de facto, é na questão da qualidade de vida na profissão. É isso que eu estava a falar. E essa qualidade de vida que nós muitas vezes descuramos, não é só, mas também é fundamental a questão remuneratória, naturalmente, mas é essencialmente também a questão dos horários de trabalho, dos horários de funcionamento, da nossa vida, sem descansos nem pausas. E tudo isso implica depois em termos de família e de organização familiar e da vida pessoal dos profissionais. Eu acho que as coisas mais elementares na nossa profissão ainda não estão conseguidas. Isso é que é o grande problema. Portanto, estamos a ser muito para a frente, muito modernos com muitas coisas, mas nós temos de nos bater muito fortemente naquilo que são ainda as coisas mais elementares da dignidade do trabalho e da vida humana, que não estão conseguidas na nossa profissão. E isso é válido, quer para os estagiários e quer para os precários das redações, mas é, acima de tudo, válido para pessoas como eu e com outras que aqui estão, como a Isabel, por exemplo, que somos freelancers, e que a remuneração que é dada ao nosso trabalho está em degradação permanente e constante a cada trabalho que passa quase, não é? Um dia um trabalho já vale isto, e no outro um trabalho mais ou menos com as características do anterior já vale menos da próxima vez. Portanto, há aqui os freelancers também me parece que ficam um pouco, estão um bocado entregues ao seu caminho, sem terem aqui um bocado de alguém que olhe de facto para esta realidade, que infelizmente é uma realidade cada vez maior no nosso panorama jornalístico aqui em Portugal. Paulo, deixas-me só contar uma pequena piada. Sim, o Van Gogh tem sempre prioridade para mim. Mas não foi comigo, não foi comigo. Este ano, não sei se recorda, o 1º de maio calhou um sábado. Dia 1º de maio, o último dia 1º de maio calhou um sábado.
e existe uma grande tradição sindical, nomeadamente na zona da Covilhã, a propósito da indústria têxtil, e eles fazem sempre o comício do 1º de Maio. E agora mudou o coordenador, há coisa de um ano e pouco, mudou o coordenador da União de Sindicatos. E então o grande enfoque do discurso do coordenador da União de Sindicatos, do Novo, foi os trabalhadores, nomeadamente do Grupo Jerónimo Martins, que estavam a trabalhar no dia 1º de Maio. Tendo afirmado exaltadamente que os trabalhadores que estavam a trabalhar no dia 1º de Maio são os traidores da classe operária. E quando aquilo acabou, eu fui ter com o senhor e disse, Sr. Sérgio, era só para lhe dizer uma coisa, eu acho muito bem que o senhor se manifeste, mas eu sou trabalhadora e estou a trabalhar ao 1º de Maio. Sabem qual foi a resposta? Eu vou dizer-vos. Mas o seu caso é diferente. Pois, mas não é diferente. A grande questão é essa, é que não é diferente e não pode ser diferente. É óbvio que há certos condicionalismos da própria profissão que nos levam a ter trabalhos fora de horas, ao fim de semana e por aí fora. Mas nós temos de ter direito a desligar, temos de ter direito ao descanso. 1º de Maio, vá. Inclusive no 1º de Maio, mas de qualquer das formas. E só para completar e de alguma forma ir ao encontro daquilo que foi dito em relação também a esta confusão, esta promiscuidade que existe enorme entre aquilo que são órgãos de comunicação social e que são jornais de vão de escada, como dizia o Nuno, e que são aquelas páginas que aparecem e desaparecem por aí afora. Eu acho que nós temos feito um trabalho, eu digo nós porque estou incluído no projeto piloto da literacia para os média, mas nós temos feito um trabalho muito, muito importante e muito interessante que devia ser divulgado na própria profissão, porque acho que os nossos camaradas nem conhecem muito bem o que é que está a ser feito. E nós já, eu não sei quantos professores, mas nestes 2 anos, nestas 2 levas de formação que temos dado aos professores de escolas de todo o país, pelo menos talvez umas 2 centenas de professores já passaram por este plano, por este projeto, e tenho a certeza absoluta que aquilo começa a dar frutos na própria escola. Nós estamos a fornecer ferramentas para os professores, para eles trabalharem com os próprios alunos. Isto é um trabalho notável, é um trabalho que, se vocês tiverem um bocado de curiosidade e forem ver também aquilo que são as postagens da outra lista, nunca é falado. A literacia para os média parece que é qualquer coisa que arrepia lá do lado A. E de facto eu acho que é a nossa maior bandeira, talvez para além da realização do Congresso com estes jornalistas, esta lista de continuidade, a grande obra que tem para mostrar, ou das grandes obras, é exatamente este trabalho com os professores e no campo da literacia para os média e para o jornalismo. Porque às vezes só falamos dos média, mas nós, a componente jornalista desta matéria é bastante importante, porque aí separamos as águas de facto, e a coisa começa a dar a flor. E pronto, para já era isto. Eu tinha falado outras coisas, mas não sei, interrompido, não sei o que mais, já não me recordo, mas ao longo da conversa, se for necessário, torno à carga. Agora gostava, não sei se alguém mais quer falar, ou então Paulo Luís de Castro. Eu não posso dizer alguma coisa. Eu não sei quem está a falar, estou perdida. Joaquim, pode. Sim, claro, Joaquim, depois vamos ao Paulo. Eu queria só um pouco no seguimento que o Nuno falou da região dele. Eu já tinha falado disso anteriormente da minha região, porque na minha opinião devia de existir uma maior fiscalização dos órgãos de comunicação social. Cada rádio, cada jornal tinha que ter um diretor de informação que fosse jornalista, que tem carteira profissional, tem que estar na profissão a tempo inteiro. Não pode um diretor do jornal ser o advogado que amanhã vai ao tribunal e depois é o diretor do jornal e depois é isto e é aquilo mais. Não podemos ter pessoas a escreverem jornais que não são jornalistas, que tão depressa são jornalistas como são candidatos à junta de freguesia, como depois estão na Santa Casa da Misericórdia e depois já estiveram no clube de futebol e depois continuam a fazer as crónicas dos jogos de futebol, mas depois vão ser o treinador a seguir. Eu acho que a maior tem que ser uma fiscalização dos pequenos aos grandes, ter um diretor de informação e quem não tem capacidade para ter, tem que fechar a porta. Isto é a minha opinião pessoal. Isto é, ou temos condições ou não temos. Não é isso mesmo, Joaquim. Neste meio tempo. Paulo Luís de Castro, pode ser agora ou não? E só acrescentar uma coisa ao que o Joaquim disse. Isto de viver na província e de lidar diretamente com
as pessoas, quase dormir com a fonte, né? Como costumo dizer, é muito complexo. E é tão complexo quanto isto. O Luís o Joaquim está na Rádio Sines, mas a Rádio Sines só sobrevive com a publicidade que é dada pelas instituições de proximidade. E essas instituições de proximidade vão querer ser bem tratadas. E isto é um ciclo vicioso. Eu há muitos anos defendo isto e já falei isto várias vezes com a Sofia e acho que também, inclusivamente, com o Luís, numa determinada altura, eu defendo claramente, ou pelo menos que se faça a discussão sobre a questão do Estado poder financiar os órgãos de comunicação social locais. Eu sei que isto é altamente polémico, o Estado e não sei o quê, mas eu tenho certeza absoluta que se houver um bom mecanismo para este financiamento, afasta estes órgãos dos tentáculos que são sempre insaciáveis das instituições de proximidade, que vocês não sabem a velocidade que têm. É incrível, é incrível. Só quem vive aqui na periferia sabe as condicionantes que existem à profissão e que são emanadas por essas instituições e, acima de tudo, porque elas pagam e vêm-se no direito de reclamar uma informação favorável aos seus interesses. Portanto, eu defendo isto e acho que era um debate até interessante que se devia fazer sobre o financiamento público dos órgãos locais. Isto é muito polémico, mas é um bom debate. Eu acho que é um bom debate que devíamos ter. A Liliana pediu para falar. E não deixarei de pôr na agenda, Paulo Barriga. Faz bem. Liliana? Tenho que desativar aqui o mudo. Sim. Olá, boa tarde a todos. Eu estava a ouvir o Joaquim e fiquei logo com vontade de falar, porque assino por baixo tudo o que o Joaquim acabou de referir relativamente a esta questão da formação, e não sei de que forma é que poderia ser feita aqui a ponte, mas eu acho que uma redação que tenha um diretor de informação, como ele estava a dizer, que não é jornalista, que não tem formação, isso tem um impacto profundo, principalmente na imprensa regional, onde se vê diretores que nunca estudaram jornalismo, depois põem em causa o trabalho dos restantes elementos de uma redação, o trabalho está sempre, de alguma forma, a ser posto em causa, coisas que são elementares para nós que estudamos jornalismo ou comunicação social, de alguma maneira são sempre questionadas. Olha, esta fotografia não deve ser, porque aqui colocam-se questões éticas e deontológicas. Mas porquê? Sempre fizemos assim. E eu não sei de que forma, porque eu sempre ouvi já nos bancos da faculdade que ao jornalismo não pode haver só profissionais jornalistas, ou seja, por uma questão de enriquecimento tem de haver um economista, tem que haver alguém que domina a área do direito, mas eu não sei como é que isto se conseguiria resolver. Mas a obrigatoriedade para se ter a carteira profissional de jornalismo ou de jornalista, que essa pessoa tivesse formação na área. Eu acho que isto seria futuramente algo a pensar. Até porque a nível dos próprios cursos, depois também se põe aqui a tónica, não é? Se eu posso tirar qualquer curso e ser jornalista, não é? Facilmente acho que existe um acesso sempre na lógica e na justificação de que, para jornalismo, todas as áreas servem, tem de haver outros contributos, e depois perde-se aqui um bocadinho até os próprios recém-licenciados que saem das faculdades. Depois, pegando também aqui outro assunto que estava a ouvir ainda mesmo há pouco, tem a ver com o financiamento do Estado. Quando se fala na lógica, porque o financiamento do Estado pode ser perigoso. Eu vou dar este exemplo agora do apoio em época de Covid-19. Eu não sinto qualquer interferência pelo facto do Estado ter passado a colocar publicidade no Notícias de Gouveia, não é? A publicidade que coloca nos jornais nacionais. E, portanto, eu acho que esse tipo de apoios não interfere em nada com a independência de um órgão de comunicação social regional. E o mesmo se passará a nível nacional, mas eu estou a falar desta lógica do panorama regional. Pronto, é isso. Olha, Lili, tiveste sorte, a nós não nos deram nada. Eu não me posso queixar, porque eu até a nível europeu e tudo fui-me candidatando a projetos e graças a Deus foi contemplado, e posso dizer que a Covid-19... Eu entrei de baixa.
teve um impacto negativo, ok, na perda de alguns assinantes que justificavam, não, eu não tenho dinheiro para pagar a assinatura, não dá mais, e o outro mito que ler jornais propagava, pegar no jornal em papel propagava o vírus, mas efetivamente foi a primeira vez que eu senti apoios diretos e que tiveram um impacto muito forte no jornal que dirijo. Dia 10 de maio eu entrei de baixa e que eu saiba ainda não se tinha recebido o dinheiro do tempo de antena das eleições autárquicas que foram há 3 anos e meio. Já estão as próximas aí ao virar da esquina. Pronto, lá está, então isso é outro problema, não é? Então deixa-me dizer, Liliana, nós, a Rádio Sines, também recebemos e recebemos logo o pagamento em dezembro do ano Sim, passado. foi como nós. Sim. Foi como nós, até mesmo antes de começar, ou quase simultaneamente, ao mesmo tempo que foi pedida a publicidade, foi efetuado o pagamento. Estamos aqui a falar mais ou menos cerca de entre 3.000 a 6.000 euros, que para um jornal regional, não é, tem um impacto profundo, não é? E às vezes quando se fala, não sei o quê, mas a intervenção do Estado, ou quando o Presidente da República puxou esse assunto, a intervenção do Estado, é necessário o Estado fazer alguma coisa, porque as rádios e os jornais regionais estão a fechar portas, o perigo. Eu não vejo qualquer perigo que se trate o país de uma forma igual, porque no fundo é isso, não é? Parte da publicidade, e aliás esta publicidade que chega agora da Covid-19 tem a sua importância porque muitas dos nossos assinantes, o único canal que têm é efetivamente o jornal. Eu ainda há dias ia a correr, fui fazer uma caminhada e uma senhora veio à porta, por favor, ajude-me que eu estou há uma semana sem TDT. Falhou, não sabia a quem recorrer, olha, só o jornal é que me safa. Não é? E, portanto, pronto, estas realidades que convém... É a proximidade, Liliana. É? Recordar. Deixa-me só dizer, Liliana, que o que vocês sentem em Gouveia é aquilo que nós sentimos no litoral alentejano, é igual ao que se sente em Castelo Branco, ao que se sente aqui. Nós hoje, a Rádio Sines, o que estamos é também... está a parte da programação a produzir programas que nós apresentamos candidaturas. Por exemplo, estamos aqui a desenvolver uma candidatura com o CERSI para que os utentes da CERSI tenham acesso a um programa de rádio. Realizámos um programa com idosos, portanto, de um centro de dia, onde a rádio foi lá uma vez por semana, onde eles contaram as histórias deles, e estes são programas que são financiados, portanto, são financiados porque nós concorremos e ganhamos esses processos, e hoje é uma das grandes fontes de receita da rádio, tem sido isso. Mas também não senti nem interferência nem das câmaras municipais, nem do Estado por nos dar publicidade, isso é uma realidade. Nós, a relação que temos com as câmaras municipais é um cliente de publicidade normal e não é mais do que isso, e é isso que temos assinado com todas as câmaras da nossa região. E olhar aqui também, eu sei que tanto nós, no caso do Facebook, não conseguimos esse fundo, mas no caso da Google conseguimos um valor de 5.000 euros que nos foi atribuído no âmbito do apoio em tempos de pandemia. E mais uma vez, claro, foi uma ajuda valiosa. Pôde-se fazer coisas no jornal que andavam a ser adiadas, quer dizer, eu, por exemplo, não tinha nenhuma placa identificativa do jornal, nem na cidade, nem no próprio jornal, era um edifício como qualquer outro, não é? E cada vez que eu colocava essa questão à administração, era vista como algo menor. Eu penso que, e nós que trabalhamos na imprensa local, na rádios, nos jornais, por vezes também ficamos muito acomodados, sentados dentro dos estúdios e, provavelmente, a parte da programação, isso, à espera que a publicidade venha, que apareça alguma coisa. E eu penso que a rádios e os jornais, principalmente a parte comercial e todo esse setor, deve ser mais ativo, deve procurar apoios, programas onde pode beneficiar-se, tentar também alguma publicidade nacional para que seja um reforço da publicidade local e, claro, tratando sempre o local que é aquilo que sustenta os órgãos de comunicação social. Deixa-me interromper, peço desculpa, deixa-me interromper porque agora gostava mesmo muito, estava-vos a ouvir, mas também gostava de ouvir agora algum órgão nacional. Alguém queira falar quais são as prioridades que o sindicato deve tomar, mas em termos, estamos a falar, como isto acaba por ser comum, eu trabalho na TSF, o meu grupo, como devem saber, atravessa grandes dificuldades. A questão da publicidade é transversal, penso eu, aos órgãos de comunicação social regionais, locais, nacionais, mas agora gostava de
de ouvir a perspectiva de um jornalista de um órgão de comunicação nacional. Alguém? Ui, ninguém fala. Então, Leonor, deixe-me dizer que também é colaboradora da Rádio Sinos. Tem protocolo com a TSF e que imita aqui alguns noticiários desde há 30 anos e, portanto, a Leonor Ferreira também é uma voz que passa por aqui muitas vezes. Antigamente era chamada a Cadeia Nacional de Rádios, não era? Há muito tempo. Sim, senhora. Muito bem. Ninguém fala? Pois, provavelmente não há aqui nenhum elemento do órgão nacional, não? Olá, boa tarde. Está ali a Bárbara, a nossa Bárbara. Eu sou uma novata nestas coisas e prefiro ouvir do que falar, mas pronto, a Leonor lançou a questão. Eu tenho estado a apontar as coisas que vocês todos têm estado a dizer e eu acho que são questões, todas elas muito importantes, não é? Eu trabalho na RTP e em relação a algumas das questões que foram colocadas, nós somos um bocadinho privilegiados, não é? E a questão dos jovens e da captação dos jovens para o sindicato, acho que é uma das questões mais importantes. Sobretudo desmistificar de facto, não é? Tentar explicar porque é que um sindicato só faz sentido, não é? Ou seja, tentar explicar-lhes que não faz sentido uma profissão como a dos jornalistas não ter um sindicato e para ter um sindicato precisa que ele funcione, que seja uma estrutura que exista, não é? Como tal, que tenha pessoas que se ocupam das questões que dizem respeito à profissão e para isso é preciso que os jornalistas se empenhem, participem, mesmo inclusive financeiramente, não é? Porque temos que contribuir, a estrutura tem que existir como tal, não é? Tem que existir um gabinete jurídico que esteja sempre disponível para defender os jornalistas e responder aos problemas, enfim, e essa eu acho que é uma questão muito importante. Todas elas são, mas naquilo que diz respeito, por exemplo, à RTP e pela forma como eu tenho visto a reação de alguns colegas mais novos que entraram há pouco tempo na RTP, eu acho que eles têm a noção da importância do sindicato, mas é qualquer coisa que de facto lhes passa um bocadinho ao lado. Eu já lhes prometi que umas conversinhas daqui a uns dias, pode ser que se a lista B ganhar, que essas conversas aconteçam e eu acho que se calhar com alguma facilidade é possível ganhar algumas pessoas, que acho que é muito importante. Mais alguém? Eu queria só acrescentar uma coisa em relação a isto que a Bárbara estava a dizer e também até pegando numa coisa que há bocadinho o Paulo Barriga falou. É que eu acho que às vezes nós que trabalhamos com informação somos os últimos a saber informar-nos. O Paulo há bocadinho dizia que o projeto da literacia, que é a grande bandeira desta direção e que devia ser mais publicitado. E eu acho muitas vezes, e eu sinto isto que a Bárbara estava a dizer, às vezes quando eu abordo estes temas na redação, até com outros colegas, a malta às vezes não sabe o que faz o sindicato, mas o sindicato tem um portal onde coloca toda a informação, tem assembleias gerais onde apresenta um relatório de contas, de atividades, é uma instituição ao serviço e ao dispor de quem trabalha nesta profissão, tem funcionárias que permitem acesso à informação se assim a pedirem. E às vezes é um bocadinho inglório e ingrato porque
eu acho que às vezes não é uma questão de publicidade, é uma questão de nós próprios fazermos essa autoanálise e percebermos se de facto estamos a saber informar-nos, estamos à procura da informação no sítio certo, se estamos a acompanhar aquilo que o sindicato, que representa a minha profissão, faz. Porque a desculpa de... eu acho que vocês comunicam mal, ou eu não sei muito bem o que é que vocês fazem. Eu acho que muitas vezes é uma desculpa, de facto, para um alinhamento que existe da nossa classe profissional em geral, que muitas vezes é ingrata, e eu estou a fechar 3 anos de presença nesta direção, e acho que essa é das coisas mais amargas, se fizer agora um balanço destes 3 anos, porque o trabalho foi entusiasmante muitas vezes, foi apaixonante numa série de situações, foi muitas vezes problemático quando discordamos e discutimos, e é saudável que isso aconteça, e acho que se tiver que fazer agora aqui, e pensando que estamos a chegar a esse limite dos tais 3 anos, se tiver que fazer esse balanço, eu acho que a minha grande frustração destes 3 anos é o alinhamento dos meus pares. Da minha redação, mas também dos meus pares com os quais eu me cruzo no dia-a-dia, em serviço. Eu faço muita reportagem, faço muito exterior, e às vezes o que eu sinto é que parece que estou a mexer num tema que as pessoas não gostam que se fale. Falar no sindicato, falar em sindicalismo é quase um tabu e não convém que se fale muito nisto. E eu acho que essa é uma frustração, se eu pensar nestes 3 anos. Eu percebo que o Paulo diga que o projeto da literacia é uma grande bandeira. Eu acho que é um orgulho tremendo aquilo que foi feito, uma parceria com o Ministério da Educação, chegar a tantas escolas, tantos professores, tantos miúdos. Eu acho que é de facto uma coisa extraordinária, que está lançada e que tem bases para crescer ainda mais e para formar mais gente. Já falamos nisso na direção, de poder fazer uma coisa semelhante para uma geração à frente, porque eu acho também que falta alguma literacia mediática e até um bocadinho informática, se me permitem, porque os consumos também mudaram, não é? A forma de consumirmos informação também mudaram, e eu acho que nós podemos pensar neste projeto às gerações mais velhas, que consomem cada vez mais, mas têm menos filtros do que aqueles que nós temos, a desinformação, as fake news, o não comprar tudo que nos chega ao telefone, não é? Mas enfim, isso são outras discussões e outras ideias. E eu acho que a Bárbara tocou nesta questão de chamar as pessoas, a Carolina também tinha falado nisso, na questão dos jovens, mas eu acho que às vezes não é só uma questão dos jovens. Eu acho que às vezes é mesmo uma questão transversal, que não tem idade e que não é uma característica de geração, é mesmo uma característica de classe, de alinhamento, de comodismo, de muitas vezes não se informar apesar de trabalhar com informação. E é uma grande pena, porque eu acho que nestes 6 anos, e eu faço parte desses 3, há imensa coisa que foi feita, há imenso trabalho que está documentado, que é visível, que é consultável, e que mesmo assim parece que não existe. E não é por não o comunicarmos, é porque as pessoas pura e simplesmente não querem saber dele. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu concordo plenamente com o que acabaste de dizer. De facto, às vezes, aqui no Alentejo costuma-se dizer em relação a isso, que é, estamos na aldeia e não vemos as casas. Pronto, é mais ou menos isso. Mas, de facto, a própria palavra sindicato encerra logo em si qualquer coisa de muito forte e que às vezes afasta pessoas. E é muito importante haver, nas redações principalmente, junto dos mais novos, uma campanha de informação para dizer que este sindicato não é um sindicato, é também um sindicato. É uma coisa muito particular e isso às vezes não é fácil de comunicar. O sindicato é mais um aparelho de uma central sindical, não é nada disso. Não é nada, aliás, eu acho que todos nós que estamos aqui nesta sala agora estamos a defender precisamente que não seja nada disso. Né? Estamos em confronto exatamente com o outro lado que pretende que seja de facto e apenas só um sindicato. Este sindicato é de tal forma particular que inclusivamente tem lá dentro um conselho deontológico. Portanto, só isso já lhe cria
esta particularidade, e era isto que era importante de comunicar. É muito difícil, eu percebo que seja muito difícil para os corpos sociais e até desanimador às vezes para quem tanto trabalha e depois vê que as coisas não chegam lá. Mas o sindicato não é apenas o apoio jurídico que é dado aos jornalistas, é muito mais do que isso, e é preciso fazer ver também esse lado. Não é fácil, não é fácil. Há barreiras ideológicas, culturais mais, ou culturo-ideológicas difíceis de transpor, principalmente quando tens este nome. És um sindicato que também é um sindicato, mas não é apenas um sindicato. Enfim. O que aconteceu? Perdemos-te outra vez, perdemos. Pois. A rede, a malvada rede. No Alentejo. Exato. É assim. Muda para Beja, pá! Exato, muda para Beja. A ADSL da primeira geração tem dessas coisas. Acho que já voltou. Este é outro problema. Olha, este é outro problema. Mas Paulo, Paulo e os colegas todos, já se questionaram que muitos desses colegas jovens, etc., por vezes não querem ouvir falar do sindicato, exatamente pelas condições precárias em que trabalham? Porque as suas administrações e patrões, ou seja lá quem forem, se eles forem sindicalizados, são convidados a ficarem ainda numa situação mais precária ao virem para a rua? Quem esteve aqui no penúltimo congresso de jornalistas e sabe que houve lá colegas que falaram que no outro dia foram alvos de processos disciplinares e convidados a sair de empresas como a SIC e outras que lá estavam e que foram convidados a vir embora e alvos de processos disciplinares e se vieram embora logo a seguir. Foi no último congresso? No penúltimo congresso. Há 20 anos para aí. Há 20 anos, ok. E isso foi uma marca muito forte que ficou. As pessoas ficaram com medo. Isso foi há 20 anos. É necessário educar-se contra isso. Não é só uma questão ideológica, não é só uma questão de não querer saber. É uma questão de proteção por vezes. Alicina, mas não pensem que as pessoas só têm medo dos sindicatos porque são bancários ou trabalham nos lanifícios ou são enfermeiros ou são... Os juízes também têm medo de se sindicalizar por causa dos locais onde trabalham. Alicina, peço desculpa por interromper, mas isso foi há 20 anos. Foi há 20 anos, mas a marca foi. Não foi a marca, não. Eu para mim, é aquilo que a minha leitura, por aquilo que, e eu partilho muito da frustração que a Cláudia Martins estava a falar, a maior parte das pessoas com quem, quando vamos às redações e perguntamos, olha, és sindicalizado? Não. E a pergunta é, mas porquê? E aquilo que nos dizem é, porque eu tive uma vez um problema e eu fiquei muito desiludido com o sindicato, a forma como ele tratou do meu assunto. E nós perguntamos, mas isso foi há quanto tempo? E as pessoas dizem, isso foi há 15 anos, isso foi há 20, isso foi há 30. Eu também fiquei. Quer dizer, eu digo perante isto, eu digo assim, mas isso foi uma coisa há 20 anos, o tempo muda, as direções já nem são as mesmas, quer dizer, o tempo avança, a pessoa não pode ficar refém de uma coisa que aconteceu há 20 anos. Eu estava a falar das classes dos jovens. Sim, mas mesmo os jovens, eu acho, sinceramente... São sindicalizadas. Mas eu acho que mesmo os jovens... Não acredite só nisso que lhe dizem. Não, Alicina, aquilo que eu estou a dizer é que mesmo os jovens, que é uma coisa que me faz imensa confusão, é que aquilo que me preocupa muito é que muitas deles não sabem muito bem para que é que serve o sindicato. Não é por uma questão de medo. É mesmo não saberem. Não saberem o que é, ganharem pouco e dizem que depois não querem pagar 1% e nós temos que lhes explicar que isso é definido por lei. Eu não estou a dizer, e por isso é que eu penso que até a Ana Isabel perguntou, mas em que congresso é que foi? Porque eu acho que uma coisa... O tempo avança. Uma coisa que aconteceu há 20 anos não tem necessariamente que se repetir agora. Não repete, mas... Sim, eu consigo fazer... Leonor, desculpa. As administrações, ou pensa que isso só acontece nas outras empresas? Não, eu não estou a dizer... Leonor, eu consigo perceber a Licínia. Eu consigo perceber a Licínia porque quando nós fomos à RTP, e digamos que
A RTP continua a ser, apesar de todos os pesares, porque já não é o que foi, mas continua a ser um oásis dentro dos órgãos de comunicação social, não é? Em termos laborais, mas havia alguém que estava a recibo verde e que em conversa connosco nos dizia precisamente isso, que se pusesse um processo em tribunal ou se recorresse ao sindicato, não era se fosse sindicalizada, não tem a ver com isso. Isso mas é uma coisa diferente. Diferente. Isso Portanto, é se diferente. ao tribunal, se tinha receio de não ver renovado o contrato, ou seja, são outras questões, mas que no fundo radicam naquilo que eu dizia há bocado, que é, não temos bom jornalismo se continuarmos a ter a maioria dos jornalistas a trabalhar em condições precárias. Sim. É impossível, não é? Quer dizer, assim, porque a autocensura, o medo, são coisas intrínsecas ao ser humano, portanto, se eu preciso de ter comida na mesa e se eu sei que se eu tomar determinadas atitudes eu posso deixar de ter o pouco que consigo arranjar, se calhar eu vou pensar duas vezes. Acho que tem um bocadinho a ver com isso. Ana Isabel, mas eu só estava a falar em relação à questão da sindicalização. Agora, a sindicalização é evidente que não tem nada a ver com isso. Acho que as pessoas hoje em dia não têm medo de ser sindicalizadas. Agora, quando estão numa situação de precária, é evidente que ficam muito mais fragilizadas. Leonor, desculpa lá interromper. A maior parte das vezes são tudo desculpas mas as pessoas têm a vergonha de ser sindicalizadas e arranjam as mais variadas desculpas para não o serem. Ou vêm dizer que foram casos antigos que tiveram e que não sei o quê, ou vêm dizer que é pela questão monetária, ou porque acham que o sindicato não serve para nada. Não é. Hoje em dia está instalado nas pessoas, e não é só nos mais novos, é também nos mais velhos, porque é quase uma vergonha ser sindicalizado. E isso é que é difícil de os convencer que não pode ser assim. Mas é transversal a todas as profissões, não é só com Sim, não é só com moda, não é? Atravessa uma fase em que as pessoas associam o sindicalismo a perigosos radicais de esquerda e acham que já todas as conquistas de Abril, já todas as conquistas foram feitas. Todas as conquistas democráticas, isto já tudo foi feito. É quase cultural. É cultural, é um bocado isso, é verdade. E, portanto, tu tens que explicar, tens que fazer uma pedagogia, explicar para que é que servem os sindicatos. No nosso caso, em particular, o nosso sindicato tem ainda por cima uma função de representatividade de classe que não têm os outros, não é? Porque não tendo nós uma ordem, não tendo nós outra estrutura representativa, o sindicato é isso tudo, não é? E é mais, e é formador. Exatamente, uma história ligada ao São Jorge. Tem lados muito mais, portanto o nosso sindicato é muito mais do que só responsável por lutar por condições de trabalho. Que são importantes, é óbvio, porque sem elas não temos tudo o resto, mas tem todas as outras componentes associadas também, não é? E é esse trabalho que eu passo a vida a fazer junto dos mais novos e já agora também junto dos mais velhos. Mas sabes uma coisa que deixem-me só... Uma das coisas que me entristece mais é que os jornalistas falarem do sindicato como se fosse uma coisa externa. O sindicato poderíamos e devíamos ser todos nós. E, de facto, a mim faz-me imensa confusão, como se os jornalistas falam, criticam o sindicato como algo externo. O que é que ele me dá para eu... E isso a mim faz-me muita confusão, não é? Deixem-me só interromper, não quero interromper, mas interrompendo, como também já estamos quase a chegar às 8 da noite. A Irina pediu para falar e também temos cá o António Macedo Ferreira da Madeira, que também o podíamos ouvir um bocadinho. Façam só essa gestão agora destes últimos momentos. Não sei se posso falar. A Irina tinha levantado o braço antes, mas ela já levantou e já tirou. Não sei se foi erro, se... Foi. Pronto, então António. Deixamos falar, só vestias poncha. Trouxeste poncha? Não nada feito. Já bebi. Olá a todos, eu peço desculpa pelo atraso. Foi o fuso horário, António.
Confundi-me na Com um hora. fuso horário. E depois está muito sol, o sol deixa-nos assim um bocado mais desorientados, especialmente quando estamos a desconfinar. Pelo que eu vi, aqui a realidade não é diferente, os jornalistas, apesar de nós, em 130 jornalistas, nós temos 80 sindicalizados, não é uma má nota, por assim dizer, mas há essa ideia de que o que é que o sindicato faz? Mas o sindicato não fez nada. E então, uma certa vergonha, não acho que aqui se manifeste estar inscrito no sindicato, como dizia a Leonor, mas de qualquer das maneiras as pessoas não percebem muito bem para que é que têm um sindicato. As pessoas só recorrem ao sindicato quando estão despedidas ou quando têm um problema de natureza laboral e o sindicato é mais do que isso. E depois há também o problema de que as pessoas não querem participar em coisa nenhuma. Não têm vontade, não lhes dá, não sugerem nada, não... o sindicato existe, nem sequer é tanta questão monetária, apesar de se notar que os mais novos que ganham muito pouco, nós temos aqui jornalistas com 5 anos que ganham 700 euros, eles começam a questionar se o 1% que mandam para o sindicato vale a pena ou não. Nós tentamos, de alguma maneira, contrariar isso, dizendo que, nem que seja só para beneficiares de um desconto nas viagens para o Porto Santo, que são descontos de 40%, e toda a gente vai ao Porto Santo no verão, pelo menos. É sempre uma maneira de os segurar, mas não é por estas questões que, na realidade, têm um pouco a ver com o sindicato ou com a natureza de um sindicato, mas que os vai mantendo lá. De resto, aqui o problema é mais ou menos idêntico ao que se passa no resto do país, não é diferente, tirando uma outra particularidade que está intrinsecamente ligada ao facto de vivermos numa ilha e também termos um governo regional onde todos se conhecem, e a autocensura e o medo de perderem o emprego. Aproveito, entretanto, também para dizer que nós, nesta altura, estamos empenhados em rever o Mediaram, que é o tal projeto de apoio público à comunicação social privada. A nossa batalha tem sido em todos os dinheiros públicos que possam entrar nas empresas privadas tenham de ser alocados às redações, nomeadamente aos recursos, ao pagamento de salários. Porque entendemos que o facto como é que eu hei de dizer, esta blindagem das redações vai deixar os jornalistas menos vulneráveis. Há um mês passado, um mês e meio, houve despedimentos onde eu me incluo. A rádio onde eu trabalhava decidiu mandar embora os jornalistas, todos, os 3 jornalistas que lá trabalhavam, e agora funciona em uma espécie de regime de outsourcing, ou seja, são pessoas de fora que fazem os noticiários na TSF, que é uma coisa, aliás, nós um pouco a brincar, um pouco a sério, dizer que deve ser o único exemplo no mundo que uma rádio de informação não tem jornalistas, porque eu acho que deve ser mesmo o único exemplo no mundo. Mas espera aí, na Madeira é verdade, infelizmente. Mas espera aí, mas é outsourcing como? Ou seja, não são jornalistas a fazer o trabalho de jornalistas? Quer dizer... Ou são jornalistas contratados? Sim. Devem ser países do DN, não? Sim, quer dizer, do Diário de Notícias não houve ninguém que tivesse querido fazer, mas o diretor, que era o diretor da rádio e o diretor do Diário de Notícias, é que faz os noticiários todos na rádio. Ou seja, eles, em vez de irem buscar pessoas, disseram aos jornalistas do DN para fazerem, eles recusaram-se, mas o diretor faz. Exatamente, basicamente é isso. E ele anda desesperadamente, como se compreende, à procura de jornalistas para fazerem o que ele faz, o que ele tem de fazer, porque quem faz rádio sabe que fazer noticiários permanentemente com
porque todos os dias, pelo menos 4 noticiários, obriga, eu não ouço, mas imagino que obriga a ter pelo menos uma boa capacidade de resistência, mas o que é facto é que até agora todas as pessoas que foram convidadas não aceitaram. Não sei se por solidariedade ou se por, uma vez que o valor é 750 euros para fazer noticiários todos os dias, incluindo fins de semana e feriados, não sei se esse aspecto também pesou, imagino que sim. Mas ainda voltando ao Mediaram, o processo está a decorrer. Nós, pela primeira vez, o Sindicato dos Jornalistas é parte ativa no processo, até agora não tinha sido. A nossa luta é todos os dinheiros públicos que possam entrar nas empresas privadas têm que ser alocados às redações e não à empresa em si, porque as empresas têm outras áreas de negócio que nada têm a ver com o jornalismo, nomeadamente os aspectos mais comerciais, também as benesses que são dadas aos diretores, e sempre que há uma instabilidade na empresa, são os jornalistas que são postos na rua, e uma vez que consideramos que havendo dinheiros públicos, e são à volta de 300 mil euros diretos para os 2 jornais, porque o Mediaram infelizmente não inclui as rádios, achamos que esse dinheiro tem que ir diretamente para ser gasto na redação. Não sei se isso vai resultar, não sei se vai ser aprovado nestes termos. Acho que nesta altura temos que garantir que os jornalistas não são despedidos sempre que há uma convulsão numa empresa de comunicação social, porque até agora o que se tem verificado é exatamente isso. As pessoas são postas fora sempre que as empresas têm uma baixa de lucros ou de receitas, mas as mordomias dos diretores continuam. O Diário de Notícias mudou agora de acionistas, aumentaram o número de administradores e todos têm elevados salários, carros, cartões, uma série de benesses, e as redações é que ficam sempre prejudicadas quando a empresa tem algum problema. Eu acho que é importante nós também pensarmos que os jornalistas têm que ser o coração de uma empresa de comunicação social. E se há dinheiros públicos, então que sejam para ser utilizados aí. É, no fundo, o que nós estamos a pensar, a passar esta mensagem, no fundo, nesta campanha eleitoral, que é fazer as pessoas perceberem qual é a utilidade do sindicato e em que medida é que o sindicato pode ajudar a que a profissão também adquira uma certa estabilidade, porque de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, há sempre despedimentos e são sempre os jornalistas. E as pessoas ficam com medo, está-se a aproximar um novo ciclo, agora será que sou eu desta vez? Eu acho que isto também ajuda a que ninguém queira, ou cada vez menos pessoas queiram ser jornalistas. Entretanto, entrou aqui Adriano Chaves. Adriano Chaves está com... Não, é a Irina que está à espera para falar. Irina, então, porque estava aqui. Irina, então, faz favor. Olá a todos, peço desculpa, já entrei um bocadinho tarde na reunião para dizer algumas coisas e comentar alguma coisa do que foi falado. Eu acho que, enfim, é uma reflexão que ainda não fiz totalmente, mas esta crise do sindicalismo é uma crise... Mas eu quero ouvir. Conseguem ouvir? É uma crise comum a várias áreas, as pessoas sentem que há muito individualismo e perdeu-se a noção da importância da ação coletiva, da importância de que é estarmos juntos, refletirmos juntos e lutarmos juntos pelas mesmas questões. E é muito tudo visto em função de qual é o benefício que estar nesta entidade me traz. O benefício imediato, não é? Porque o benefício a longo prazo, sabemos que há uma importância histórica da ação dos sindicatos, e ainda hoje os sindicatos bancários são tão fortes porque têm o subsistema de saúde de SAMS, porque senão provavelmente não seriam tão fortes. Há muito esta ideia do sindicato lá nórdico, qual é o benefício na saúde e noutras questões que o sindicato traz.
E isto não sei se é possível mudar se não com massa crítica e com irmos falando com os colegas e percebendo-se que pagarmos 10 euros ou 20 euros, se calhar é uma refeição menos que comemos fora, e é importante haver uma ação coletiva da classe em função das coisas que queremos alterar e defender. E por isso há tão pouca gente sindicalizada, talvez porque faz falta fazer esta reflexão. Eu sou muito, apesar de ser ainda relativamente nova, sou muito conservadora na ação sindical. Acho muito que a questão laboral é muito importante e que temos muitas questões laborais que temos de lutar no sindicato. Há uma precarização da nossa profissão, há uma proletarização, temos todos muitos deveres, temos o dever de seguir as áreas, estar disponíveis a qualquer hora, temos às vezes muitos sítios o dever de entrar e sair à hora e pôr o dedo, mas depois não temos os direitos associados, nomeadamente a precarização dos salários, mesmo em pessoas que trabalham em grandes grupos de comunicação social e públicos, como a Lusa e como a RTP. Eu entrei na Lusa há 12 anos e ganho mais 100 euros do que ganhava. E qual é que é a motivação 15 anos depois para estar no mesmo sítio e fazer as coisas com o mesmo empenho e querer sempre saber mais e estar muito disponível, e a vida muda e tem-se família, e isso, eu vejo muita gente a sair da profissão porque não gostavam de abandonar o jornalismo, mas vão para assessorias e para as outras áreas porque tem de ser, porque a vida complexificou-se e a vida louca do jornalismo e o pouco que se ganha, de facto, pode-se ter muito amor à camisola, mas às vezes é de se pôr em causa. E isso, os instrumentos de regulação coletiva, de regulamentação coletiva do trabalho e dos direitos, e estar sempre em cima disso é muito importante. A forma como novos acionistas entram, mudam tudo, aquilo que o colega estava a dizer, e depois os diretores acumulam vários trabalhos e recebem mais por isso, mas quem está em baixo passa a acumular vários trabalhos, mas recebe o mesmo, e se não quiseres, paciência. O sindicato tem que ter aí uma grande ação, mas depois também não ponho de parte, com certeza, é muito importante esta parte da literacia financeira, não, isso é da minha área, da literacia dos média. No outro dia falava com um rapaz que conheço no ginásio e ele perguntava-me: tentei abrir esta notícia mas não deu porque agora as notícias estão fechadas, não entendo porquê. E eu dizia-lhe a brincar: porque os jornalistas têm de comer. E ele: desculpa, o que é que tu disseste? Eu disse: as notícias estão fechadas porque os jornalistas têm de comer, tu pagas Netflix. E ele: pago. Eu disse: pois, então os jornalistas que fazem a notícia também precisam que paguem para poderem ler a notícia, porque há uma estrutura toda por trás de jornalistas e outros que trabalham na área. Mas depois, ao mesmo tempo, também eu não acho, mas isto é uma discussão que não é bem para o sindicato, mas também é. Como eu também acho que começa a ser insustentável pagar televisão por cabo, Netflix, HBO, Disney, também acho que é quase insustentável pagar público da EN, El País, Le Monde, eu não consigo pagar isto tudo. Alguém que cria uma plataforma, que eu pago essa plataforma e depois distribuam por quem está atrás, pelos vários. Acho que isto começa a ser insustentável e mesmo as pessoas que querem pagar, eu gostava de pagar e não ler só o público, gostava de ler outros também, se calhar por 50 euros por mês, mas por 50 euros por mês o que é que eu posso... Enfim, é uma discussão que também tenho vindo a pensar nisso. E depois, sobre o jornalismo local, eu gosto muito de ler jornais locais, trabalhei enquanto era estudante num jornal local, acho muito difícil o trabalho de jornalismo local. Eu sentia muita pressão da Câmara Municipal quando trabalhava, porque de facto nós éramos financiados pelos pequenos comerciantes da terra, mas o grande era a Câmara, era o edital das finanças, e daí vinha uma pressão muito grande daquelas estruturas locais, e acho que faz muita falta essa discussão do financiamento público aos jornais locais, para poderem ser mais independentes, porque por muito independente que queiramos ser, as pressões são muito grandes, é difícil sempre fazer face a elas, é uma luta constante. É muito importante esse financiamento público da comunicação social ser discutido, sobretudo a nível de jornais locais. Por exemplo, eu acho que em Lisboa falta um jornal local generalista, é bom haver os novos, a mensagem, ainda bem que existem, mas falta um jornal local. Eu não sinto que os jornais nacionais que estão em Lisboa deem jornalismo local, faz falta isso. Bem, e acho que era isto para participar na discussão. Obrigada. Subscrevo tudo o que disseste, Irina. Obrigada. Bem, eu assim sendo, encerramos. Paulo, ainda tens
Querias dizer alguma coisa? Não. Ó Luís, Não. deixas-me só dizer uma coisa na sequência do que a Irina disse agora. Deixo, sim, claro. Eu vou entrar um bocadinho em contradição com ela, mas eu sei que ela não me vai levar a mais. Apoio aos jornais locais e à rádio. Ainda mais! As câmaras, qual é o maior sorvedor de dinheiro aqui? Há pouco eu estava a ouvir o António Macedo, eu estava-me a rir. Ele diz que conhece uma rádio onde há noticiários sem jornalista. Então, olha, já conheço outra, já são 2 no país todo. Nuno, todos conhecemos várias. Eu só aqui na minha cidade tenho 2, não é? Pronto, estou farta de falar nisso. Eu conheço uma rádio onde o presidente da direção da rádio é só o presidente da Câmara e o vice-presidente é só o presidente da Assembleia Municipal. Mas eu acho que o que o Paulo Barriga quer, a discussão que o Paulo Barriga recomenda lançar é outra. A ideia do Paulo é outra. Aí, como diria o ditado, como diria o nosso amigo Miguel Carvalho, numa mensagem que me mandou hoje, e fazendo aqui a piada para me despedir de todos, lá chegaremos. Espero que sim, espero que sim. Só uma coisinha muito rápida, para dar um grande abraço ao António Macedo Ferreira, que já não o vejo aqui já há uns tempos, e força aí, camarada, isto... Aposto que o vimos mais ou menos na mesma altura, Paulo, não? Mas a vitória é difícil, mas é nossa. E este país é um... Essa é a grande mensagem. É um paradoxo terrível. Acaba um paradoxo geográfico, quase. Isto, como tu acabaste de ouvir, não és apenas tu que estás numa ilha. Todos nós estamos aqui na periferia. Isto é tudo ilhas. Este país, incrivelmente, parece um arquipélago. E, incrivelmente, a parte metropolitana é uma cidade. Portanto, isto é qualquer coisa de loucos. Mas, sim, infelizmente, casos como o teu... Até nas redações são tratadas por ilhas, não é? Por isso, se calhar, até as redações têm ilhas. Verdade. Se calhar podes fechar, Luís. Pronto, olha, mas a palavra ao Presidente. Isto vai mudar, António, quando o galinha tiver dentes. Dentes já tem mordidos. Olha, o Paulo Barriga, não me fales em galinhas, por amor de Deus, não me fales em galinhas. Galinha, que a Leonor em galinha. Olha que eu fico já engalinhada. É que é hora de jantar também, não é? É da fome, é só da fome. Bem, eu diria que com toda esta garra que vimos aqui hoje já perceberam porque é que eu consegui ter a coragem de enfrentar este desafio em 3 anos que prometem ser duros, porque com todo este empenho de quem já estava, de quem chegou e com estas discussões, eu acho que isto nós vamos ter que replicar se ganharmos todo o mandato, porque cada conversa que eu tenho nestes moldes, acho que ganho mais e acho que ganhamos todos e pensa-se jornalismo e discute-se jornalismo, e eu acho que é determinante e é um desafio... É uma coisa rara. E é um desafio que eu vou e é um compromisso que assumo aqui, se ganhar as eleições. Isto não é para morrer no dia 20, é para continuar sempre, porque acho que só ganhamos com isso. E quarta-feira temos umas eleições que ainda não votou que vote, e foi muito bom estar convosco e vamos ver se ganhamos na quarta-feira. Boa tarde. Olha, obrigado. Ainda não votou, que vote eletronicamente, Uhum. porque agora os CTT já não nos vão ajudar. Portanto, na quarta-feira, eletrónico ou presencial. Oh, João. Ação. Rigor. Independência. Sindicato dos Jornalistas. No dia 19. No dia 19. Vota bem. Vota B. Vota B. Vota B. Vota B. Vota B. Vota B. Vota B.